Quando seu carro quebra inesperadamente em uma estrada deserta durante a madrugada, Mark se vê preso no meio de um vasto deserto sombrio nos Estados Unidos. O silêncio opressivo logo revela sussurros distantes, e sombras começam a se mover à beira de sua visão. Enquanto tenta encontrar ajuda, Mark percebe que não está sozinho. Algo antigo e maligno o observa, brincando com sua sanidade. À medida que a noite avança, o deserto revela segredos que desafiam sua compreensão da realidade, transformando sua luta por sobrevivência em um pesadelo inescapável. A agulha do marcador de combustível tremia, oscilando perigosamente na linha vermelha. Mark apertou o volante, tentando ignorar o arrepio gelado que subia por sua espinha. Ele não deveria ter pego aquele atalho. A voz de sua esposa ecoou em sua mente. Sempre segue o GPS, Mark. Essas estradas antigas são traiçoeiras. Ele riu, nervoso. Traiçoeiras? Ela não fazia ideia. O motor engasgou mais uma vez antes de morrer completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não havia vento, nem o som de insetos. Apenas um vazio pesado, denso, sufocante. Mark saiu do carro, sentindo o calor do deserto irradiar do asfalto rachado. Ao olhar ao redor, percebeu o quanto estava isolado. A estrada estreita se estendia em ambas as direções, desaparecendo na escuridão que parecia devorar tudo ao redor. A escuridão. Ela não parecia natural. Mark esfregou os olhos, tentando afastar a estranha sensação de que as sombras ao longe estavam se movendo. Ele afastou o pensamento. Era só o cansaço, claro. A mente prega peças no escuro. Ele abriu o capô, iluminando o motor com a lanterna do celular. Não fazia ideia do que estava procurando. As engrenagens e cabos eram um emaranhado incompreensível. Mark nunca foi bom com máquinas. Seu pai sempre dizia: um homem que não entende o próprio carro não entende a si mesmo. Mais uma vez, ele riu, mas sua voz soou vazia, ecoando na vastidão do deserto. Então ouviu um sussurro, fraco, quase engolido pelo silêncio. Mark se virou bruscamente, iluminando o deserto com a lanterna. Nada. Apenas as rochas irregulares e cactos imóveis, como sentinelas antigas observando sua impotência. Ele mordeu o lábio, sentindo o gosto metálico do sangue. Talvez fosse só o vento. Se houvesse vento, o deserto o encarava, impassível. Mark sentiu o coração bater mais forte, um instinto primal se acendendo em seu peito. Algo estava errado. A escuridão não era normal. Ela o observava de volta. A tela do celular piscou, indicando apenas 12% de bateria. Ele praguejou, tentando lembrar a última vez que o carregou. Não havia sinal, sem GPS, sem chamadas de emergência. Nada. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Ou pelo menos, era o que queria acreditar. Mark girou nos calcanhares, varrendo a lanterna para todos os lados. Sua respiração estava descontrolada. Cada exalação formava pequenas nuvens de vapor no ar quente. Como isso era possível? O deserto estava frio agora, gélido. E as sombras, elas haviam se aproximado. Não muito, mas o suficiente para que Mark tivesse certeza de que estavam mais perto do que antes. Formas indistintas, alongadas e curvadas de forma anormal, como se estivessem se esgueirando pelo chão arenoso. Ele piscou, e elas ficaram imóveis, voltando a ser apenas rochas e cactos. O deserto brincava com ele, testava sua sanidade. Mark engoliu em seco, recuando em direção ao carro. Ele bateu as costas contra a porta, o impacto ecoando pelo vazio. Precisava entrar, trancar as portas, esperar o amanhecer. Mas quando olhou pela janela, congelou. No reflexo do vidro, algo o observava. Não havia forma definida, apenas uma silhueta retorcida, alta e magra, com olhos fundos e brilhantes como brasas. Estava logo atrás dele, tão perto que Mark pôde sentir o hálito frio em sua nuca. Um som baixo escapou de sua garganta, um gemido de puro terror. Ele se virou, e não havia nada ali. A escuridão parecia rir, não com sons, mas com a presença opressiva que o cercava. Ele estava preso, um prisioneiro do deserto e das sombras que rastejavam lentamente para mais perto. As sementes do desespero estavam plantadas, e o deserto esperava pacientemente para colhê-las. Mark se jogou no banco do motorista, trancando as portas com mãos trêmulas.
O som das travas foi reconfortante, um eco mecânico que pareceu criar uma barreira fina, mas necessária, entre ele e aquilo lá fora. Ele não conseguia nomear o que era, apenas uma sombra, um vulto. Talvez só o cansaço, a mente pregando peças, mas aqueles olhos, vermelhos como brasas, queimavam em sua memória. Mesmo agora, enquanto olhava fixamente pelo para-brisa, podia vê-los na escuridão, flutuando como lanternas distantes. Mark fechou os olhos com força, tentando apagar a imagem. Quando os abriu novamente, estavam mais perto. O frio dentro do carro era anormal. O deserto nunca ficava tão gelado, nem mesmo nas noites mais escuras. Mas agora, seu hálito se condensava diante de seus olhos, e ele podia jurar que a temperatura continuava caindo. Ele tremia, não apenas de frio, mas de medo. Aquele medo primal que rasteja sob a pele, enterrando-se nos ossos. O tipo de medo que sussurra que você não está sozinho, mesmo quando deveria estar. Ele olhou para o celular. 8% de bateria. A tela piscava, os pixels distorcidos por um momento, como se algo tentasse se projetar através dela. Um vulto escuro, um rosto retorcido. Mark piscou e a imagem desapareceu, deixando apenas o fundo estático do menu principal. Socorro. Sua voz saiu fraca, quebrada. Alguém, por favor. Nenhuma resposta. Apenas aquele silêncio sufocante. Ele se encolheu no banco, abraçando os joelhos como uma criança assustada. Tentava se convencer de que tudo era psicológico, que estava apenas cansado, que nada daquilo era real. Mas então o som veio novamente. Um arranhar, lento e arrastado, vindo de fora do carro, como unhas raspando na lataria. Mark prendeu a respiração, congelado de puro pavor. Aquele som parecia se mover ao redor do carro, parando atrás dele. O arranhar se intensificou, como se algo estivesse tentando abrir o porta-malas. Ele não queria olhar. Sabia que se olhasse, veria alguma coisa, mas seus olhos se moveram sozinhos, atraídos pelo medo do desconhecido. O retrovisor estava inclinado, refletindo o vidro traseiro. A princípio só havia escuridão, mas então algo se mexeu. Um rosto, alongado, deformado, com um sorriso que se esticava de orelha a orelha, revelando dentes finos como agulhas. Aqueles olhos vermelhos agora brilhavam com uma fome doentia. Mark piscou e o rosto se foi. O vidro traseiro começou a embaçar, não pela respiração dele, mas de algo do lado de fora. Um vapor pesado, denso, como se algo estivesse respirando contra o vidro. Marcas de dedos surgiram, longas e finas demais para serem humanas. Elas deslizavam lentamente pelo vidro, desenhando padrões sem sentido, como se estivessem escrevendo em uma língua antiga. Mark quis gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Estava sufocado pelo terror, preso no espaço apertado do carro. O frio aumentava, e agora sua pele estava rígida, dormente. Então, o celular tocou. Ele quase deixou o aparelho cair, tamanha a surpresa. Olhou para a tela, esperando ver o nome de sua esposa ou um número de emergência. Mas não havia número, apenas um símbolo. Um círculo preto, vazio, girando lentamente na tela. Mark atendeu, sem saber por quê. Talvez para quebrar o silêncio, talvez para não estar sozinho. A linha estava morta, sem estática, sem voz. Apenas um vazio profundo, opressor. Então ele ouviu sua própria voz, sussurrando: Mark, está frio aqui fora. Deixe-me entrar. Ele largou o celular, o aparelho caindo no assoalho com um baque surdo. Seu coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar. Aquela voz era ele mesmo, mas distorcida, rouca, como se viesse de um pesadelo. Os arranhões no vidro pararam. O silêncio retornou, mas agora era pior, insuportável. Algo estava lá fora, esperando, observando, brincando com ele. E então o rosto voltou, não no retrovisor, mas do lado de fora, pressionado contra o vidro do motorista. De perto, Mark pôde ver a pele acinzentada, esticada sobre ossos pontiagudos, como se a coisa tivesse sido esculpida de pura escuridão. O sorriso se alargou, dentes impossivelmente longos arranhando o vidro. Deixe-me entrar, Mark. Estou com frio. A voz era sua, mas não era. Era uma paródia cruel,
vazia de emoção. A coisa pressionou a cabeça contra o vidro, tão forte que o vidro começou a estalar. Fendas surgiram na superfície, espalhando-se como teias de aranha. Mark gritou, um som primal de puro desespero. Ele fechou os olhos, encolhendo-se no banco, tremendo como uma criança perdida. Quando abriu os olhos novamente, o rosto havia desaparecido. Apenas as marcas dos dentes permaneciam no vidro, alinhadas perfeitamente com as rachaduras. O deserto estava calmo, silencioso, mas ele sabia que aquilo ainda estava lá fora, esperando pacientemente. E o desespero continuava a crescer, como uma praga lenta e inevitável. O para-brisa havia rachado por completo, teias de fissuras que convergiam exatamente onde o rosto da coisa estivera. Mark mal conseguia respirar. Cada tentativa enchia seus pulmões com o ar gélido, queimando como gelo seco. O frio se infiltrava em seus ossos, uma umidade antinatural que não combinava com o deserto árido. Ele olhou novamente para o celular. 3% de bateria. A tela piscava e as bordas estavam distorcidas como se algo estivesse tentando atravessar. Aquela voz, a sua própria voz, repetindo o pedido desesperado. Deixe-me entrar. Estou com frio. Mark jogou o celular no banco de trás, tentando afastar o som da mente. Mas a voz ecoava em sua cabeça, sussurrando em cada canto de seu cérebro. Ele tapou os ouvidos, pressionando as mãos com força, quase a ponto de rasgar a própria pele. Mas não adiantou. Mark congelou. O som veio novamente, um baque surdo, como se algo estivesse se debatendo lá dentro. Mas isso não fazia sentido. O porta-malas estava vazio. Ele tinha certeza disso. Exceto, ele não verificou. Apenas pegou a estrada, tarde da noite, querendo chegar logo em casa. Nem pensou em conferir o porta-malas. A lataria do carro começou a tremer. As pancadas continuavam, cada vez mais intensas, como se algo estivesse tentando sair. Mark sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Não queria abrir, não podia abrir, mas as pancadas não paravam. Cada golpe ecoava dentro de sua cabeça, misturando-se com a voz que ainda sussurrava, implorando para entrar. Ele saiu do carro. O frio do lado de fora era ainda pior, cortando sua pele como lâminas invisíveis. Mark sentiu o vento agora, mas ele não vinha de nenhuma direção específica. O ar parecia circular ao redor dele, sussurrando, rindo baixinho, carregando fragmentos de vozes que ele mal conseguia entender. A lua estava lá no alto, mas a luz não chegava ao chão. Era como se a escuridão estivesse devorando tudo, deixando apenas aquele círculo de sombra ao redor do carro. Mark deu a volta no carro, parando diante do porta-malas. As pancadas continuavam, agora tão fortes que a lataria estava amassada para fora, como se mãos invisíveis estivessem empurrando de dentro para fora. Ele sentiu o gosto amargo de bile subir pela garganta. A chave tremia em sua mão. Isso não é real. Ele sussurrou para si mesmo, tentando manter a sanidade. Só estou cansado. É o deserto. Só um delírio. Mas as pancadas não eram imaginação. O som era sólido, brutal. O carro inteiro tremia com a força daquilo que estava preso lá dentro. Mark estendeu a mão, os dedos gelados encontrando o trinco. Ele puxou. O interior estava vazio. Nada além da escuridão, profunda e densa como óleo negro. Mark inclinou a cabeça, tentando enxergar o fundo. Mas não havia fundo. O espaço dentro do porta-malas não fazia sentido. Era um abismo sem fim, girando lentamente, sugando a pouca luz que restava. Ele tentou recuar, mas algo o segurou. Mãos geladas, ossudas, emergiram da escuridão, envolvendo seus pulsos com força. Mark gritou, mas o som foi engolido pelo vazio. As mãos o puxavam, arrastando-o para dentro do abismo. Ele lutou, chutando e se debatendo, mas não conseguia se soltar. Sentiu a escuridão subir por suas pernas, fria e pegajosa como lama antiga. O vazio sussurrava para ele em sua própria voz. Estou com frio, Mark. Me aqueça. O rosto apareceu novamente, saindo das sombras. Aqueles olhos vermelhos, famintos, brilhavam no escuro. O sorriso se alargou, a boca se abrindo de forma impossível, uma caverna de dentes afiados e retorcidos. Deixe-me entrar. Deixe-me ser você. Mark sentiu o abismo envolvê-lo, arrastando-o para baixo, mergulhando-o na escuridão.
O deserto desapareceu. O carro desapareceu. Havia apenas aquele vazio frio, eterno, sussurrando em sua mente. Ele estava caindo, para sempre. E as sombras riam. Obrigado, Mark, por me deixar entrar. O carro funcionou perfeitamente. O ronco do motor cortando o silêncio do deserto. Os olhos de Mark estavam vazios, opacos, enquanto suas mãos firmes seguravam o volante. Ele sorriu. Um sorriso largo e antinatural. Os dentes brancos demais. O carro acelerou, sumindo na escuridão. O deserto ficou em silêncio, vazio novamente, esperando pela próxima vítima. Este é o fim do terceiro capítulo. O horror psicológico atingiu seu auge, explorando a perda de identidade e o vazio existencial. O medo do desconhecido agora se funde com a ideia de ser consumido por algo além da compreensão humana. O carro deslizava pela estrada deserta, faróis cortando a escuridão densa do deserto. Mark dirigia em silêncio, os olhos fixos na linha reta do asfalto rachado. Não piscava, não desviava o olhar. Seu rosto estava imóvel, congelado em um sorriso vazio, sem emoção. A pele estava pálida, os lábios curvados de forma anormal, como se fossem puxados por ganchos invisíveis. Mas não era Mark. Era algo usando seu rosto. Dentro da mente de Mark apenas escuridão. Ele caía, ainda caía. O abismo parecia não ter fim. Um vácuo sem fundo que devorava sua existência. Ele não sabia quanto tempo estava caindo. Dias, anos, ou talvez tudo tivesse parado no momento em que abriu o porta-malas. Não havia chão, não havia teto, apenas a sensação de queda constante, com o vento gelado uivando em seus ouvidos. E aquelas vozes, as sombras sussurravam ao seu redor, fragmentos de palavras que ele não entendia, línguas antigas, inumanas, roçando sua mente como garras afiadas. Elas riam, zombavam dele. Mark tentou gritar, mas não tinha boca. Tentou fechar os olhos, mas não tinha pálpebras. Ele não tinha corpo. Era apenas consciência. Consciência presa na escuridão eterna. Enquanto isso, o carro avançava. O sorriso de Mark não mudou, fixo em uma expressão de felicidade vazia. Seus olhos estavam mortos, refletindo apenas a escuridão do deserto ao redor. A coisa que usava seu corpo dirigia mecanicamente, como se estivesse aprendendo a imitar um humano. Então, o rádio ligou sozinho. A estática se contorcia, formando palavras que pareciam emanar de um lugar muito distante. Vozes sobrepostas, algumas implorando por ajuda, outras rindo histericamente. E no fundo de tudo, o som de um coração batendo, lento e constante. O sorriso de Mark se alargou, deformando seu rosto em um ângulo impossível. As articulações estalaram, a pele esticada demais. A coisa dentro dele estava experimentando emoções humanas. E gostando disso. A estrada permanecia vazia, sem fim à vista. Apenas o deserto sombrio ao redor, sem estrelas no céu, sem luar para iluminar o caminho. O carro continuava em frente, dirigindo para lugar nenhum. Então, algo apareceu na estrada. Uma figura se ergueu no meio do caminho, iluminada pelos faróis. Era uma mulher. Seu rosto estava coberto de sangue, o vestido branco rasgado e sujo de terra. Ela estendeu as mãos, gritando sem som, os olhos arregalados de puro pavor. O carro não parou. O corpo da mulher foi lançado sobre o capô, rolando pelo para-brisa rachado. Mark não piscou, nem sequer diminuiu a velocidade. Apenas continuou dirigindo, os olhos fixos na estrada. No retrovisor, a figura estava de pé novamente, imóvel na escuridão, observando enquanto o carro se afastava. Seus braços estavam quebrados em ângulos grotescos, o pescoço torto demais para ser humano. E então, ela sorriu. O mesmo sorriso vazio, largo demais, com dentes finos como agulhas. O rádio chiou novamente, a estática transformando-se na voz de Mark. Está frio aqui fora. Deixe-me entrar. O deserto parecia se curvar ao redor do veículo, a estrada ondulando como uma serpente faminta. As sombras rastejavam pela areia, seguindo o carro, cercando-o lentamente. Elas sussurravam em uníssono, cantando palavras antigas que perfuravam o silêncio. Mark piscou pela primeira vez. Seus olhos se moveram, não em um gesto humano, mas com um giro mecânico, como uma boneca de porcelana.
Ele olhou para o banco do passageiro. Havia algo sentado lá, uma forma envolta em sombras, indistinta, fluida. Não tinha rosto, apenas um vazio onde os olhos deveriam estar. Mas Mark sabia que estava sendo observado. A coisa o encarava, estudando sua expressão, tentando entender o que significava ser humano. Então, começou a imitar. A cabeça inclinou-se para o lado, o pescoço se alongando de forma antinatural. O vazio onde deveriam estar os olhos afundou, como se estivesse tentando sorrir. A boca apareceu. Primeiro um corte fino, depois se alargando em um sorriso macabro, dentes se formando a partir das sombras. Mark não desviou o olhar. Não podia. Não tinha controle. A coisa no banco do passageiro sussurrou. Obrigado, Mark, por me deixar entrar. Mark continuava caindo. O vazio o envolvia, a escuridão esmagando sua mente. As vozes riam, comemorando sua chegada. Ele nunca mais sairia dali, nunca mais veria a luz. Porque agora, o deserto tinha um novo motorista. O deserto voltou a ficar vazio, esperando pacientemente pela próxima alma incauta. A estrada antiga continuava lá, um convite silencioso para aqueles que buscavam atalhos na escuridão. Este é o fim do 4º capítulo. A entidade tomou completamente o corpo de Mark, deixando-o aprisionado no vazio eterno. O desespero existencial e a perda de identidade chegaram ao seu ápice. A estrada se estendia diante dele, uma faixa estreita de asfalto rachado que serpenteava pelo deserto sem fim. O céu estava pálido, uma mistura de cinza e púrpura que nunca parecia clarear, nem escurecer. Mark dirigia mecanicamente, as mãos firmes no volante, os olhos fixos na linha do horizonte. Mas aqueles não eram seus olhos. O sorriso ainda estava lá, congelado em seu rosto como uma máscara deformada. Seus lábios estavam esticados demais, expondo dentes que pareciam afiados demais, brancos demais. A pele de seu rosto estava tensa, pálida, quase translúcida sob a luz fria que não vinha de lugar algum. Ele não piscava, não respirava direito, apenas dirigia, eternamente. Por dentro, Mark gritava. Sua mente estava desperta, mas seu corpo não lhe pertencia mais. Preso na própria carne, ele se debatia, tentando se libertar do vazio que o preenchia. Mas quanto mais lutava, mais fundo afundava naquela escuridão sem forma. Era como cair em um poço sem fundo, onde o tempo não existia. Ele se lembrava do deserto, do frio, daquelas mãos geladas. Lembrava-se da coisa que usava seu rosto agora, pilotando seu corpo como uma marionete. Mas as memórias estavam desaparecendo. Aos poucos, a sensação de ser Mark começava a se dissolver. O rádio ligou sozinho. A estática chiou, distorcida e irregular, antes de estabilizar em uma voz familiar. A voz dele. Está quente aqui dentro. Confortável. Você nunca deveria ter me deixado entrar, Mark. Mark tentou gritar, mas sua boca não se mexeu. Ele estava mudo, sem forma, afundando na escuridão dentro de si mesmo. A coisa riu, um som seco e vazio, cheio de escárnio. Você não precisa mais disso. A voz zombou, enquanto as mãos de Mark giravam o volante, fazendo o carro desviar levemente na estrada. Eu vou cuidar de tudo agora. Você só precisa dormir. Dormir para sempre. Mark sentiu o desespero o sufocar, a noção de tempo se desfazendo enquanto ele caía dentro de si mesmo. O deserto lá fora parecia pulsar, as sombras dançando à beira da visão, formando figuras distorcidas que o observavam passar. Ele reconheceu os olhos vermelhos, brilhando com fome, os mesmos que o puxaram para dentro do porta-malas. E agora, eles estavam em toda parte, nas sombras das pedras, nas nuvens do céu, na estrada à frente. Olhos que o seguiam, nunca piscando, nunca o deixando escapar. A coisa que usava seu corpo sorriu ainda mais, esticando os lábios até quase rasgá-los. Não adianta lutar. Eu sou você agora. Para sempre. O deserto parecia rir junto. A vastidão interminável ecoava as palavras, repetindo-as em 1000 sussurros. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Mark tentou lembrar o rosto de sua esposa, a voz dela, o riso dela. Mas as memórias estavam desbotadas, fragmentos quebrados que não se encaixavam mais. Ele estava desaparecendo. O deserto o devorava. Faróis surgiram no horizonte, 2 pontos de luz que tremiam na distância.
Mark sentiu um lampejo de esperança, sua mente flutuando na escuridão como um náufrago. Se alguém o visse, se alguém parasse, talvez ele pudesse ser salvo. O carro se aproximava, rápido demais, as luzes brilhando diretamente nos olhos vazios de Mark. A coisa que dirigia seu corpo piscou, o sorriso desaparecendo por um instante. Não tão cedo. Ele girou o volante abruptamente, jogando o carro para fora da estrada. A luz dos faróis passou como um relâmpago, desaparecendo na escuridão. Mark tentou gritar, chorar por socorro, mas estava preso, sem voz, afundando ainda mais no vazio. O outro carro não parou. Ninguém viu seu rosto, ninguém veria. A estrada continuava, sem fim, sem destino. O deserto se estendia para sempre, um mar de sombras e rochas que sussurravam segredos antigos. A coisa que usava o corpo de Mark relaxou os ombros, o sorriso voltando lentamente aos lábios rachados. Eles nunca param, nunca olham, todos estão tão apressados. O rádio chiou, a voz distorcida pelo estático. Sempre há outro, sempre. A mente de Mark estava desaparecendo. Ele sentia sua identidade se fragmentando, pedaços de quem ele era escorrendo para o vazio. Estava ficando frio, tão frio. Mas ao longe ele viu algo. O contorno familiar de um carro, parado na beira da estrada com o capô aberto. Alguém lá fora iluminando o motor com o celular. Um homem. A coisa que dirigia o corpo de Mark sorriu mais uma vez, acelerando o carro na direção dele. Veja, outro que está perdido, outro que vai me deixar entrar. E então, Mark soube. O ciclo continuaria, para sempre. Ele estava preso, para sempre. O deserto observava, paciente e faminto. O jogo nunca terminava. A coisa que usava o corpo de Mark saiu do carro, seus movimentos desconexos, desumanos. A cabeça inclinava-se de forma anormal, como se estudasse o homem à sua frente. O estranho estava curvado sobre o motor, o rosto iluminado pela luz trêmula do celular. Mark se lembrou de como era estar naquela posição, vulnerável, indefeso, preso. Mas agora ele estava do outro lado, um prisioneiro em sua própria carne, observando sem poder interferir. "Ei!" chamou o homem, sua voz carregada de nervosismo. "Você pode me ajudar? O carro morreu e não tem sinal por aqui." A coisa que controlava o corpo de Mark sorriu, o mesmo sorriso largo e doentio. Os lábios se partiram, sangue escorrendo pelos cantos da boca. "Claro." A voz saiu rouca, retorcida, como se as cordas vocais não estivessem acostumadas a serem usadas. "Estou aqui para ajudar." O estranho recuou um passo, algo nos olhos de Mark o incomodando. O instinto de sobrevivência o fez hesitar, mas ele estava sozinho, vulnerável, no meio do deserto. Não tinha escolha. "Obrigado. Eu só preciso de uma carona até o posto mais próximo." Ele forçou um sorriso, tentando parecer menos assustado. A coisa deu um passo à frente, a cabeça inclinando-se lentamente. Os olhos vazios e fundos, tão escuros que pareciam sugá-lo para dentro. "Não se preocupe. Posso te levar. Para bem longe." O homem franziu a testa, um arrepio percorrendo sua espinha. Algo estava errado, muito errado. "Cara, você tá bem? Parece meio doente." A coisa riu, um som seco e oco, cheio de escárnio. A risada se distorceu, ecoando pelo deserto como um gemido agônico. Mark gritou por dentro, tentando retomar o controle de seu corpo, mas o vazio o segurava firme, apertando-o com mãos geladas. Ele estava afundando novamente, caindo em um abismo sem fim. O desespero queimava sua mente, mas seu rosto permanecia inexpressivo, imóvel. O homem recuou mais um passo, seus instintos finalmente berrando para correr, fugir dali o mais rápido possível. Mas era tarde demais. A coisa se moveu rápido demais, os ossos estalando em ângulos impossíveis enquanto avançava sobre ele. Os olhos vermelhos brilharam na escuridão, e a boca se abriu, larga demais, tão ampla que a mandíbula estalou, revelando dentes finos e longos como agulhas. O homem gritou. Um som alto desesperado que foi rapidamente engolido pela vastidão do deserto. A coisa se ergueu, o rosto e as mãos cobertos de sangue escuro. Seus lábios voltaram a se fechar lentamente, o sorriso deformado ainda presente. Ela suspirou, satisfeita.
O corpo do homem estava estirado na estrada, a pele pálida sob a luz fantasmagórica da lua. Seus olhos estavam abertos, mas não havia vida ali, apenas o vazio. A coisa se agachou ao lado do cadáver, os dedos finos acariciando o rosto sem vida. Então, com um movimento lento e preciso, ela enfiou as mãos na boca do morto, puxando algo intangível, uma névoa negra e densa que gotejava das bordas da boca, se contorcendo como vermes no ar. O rosto do cadáver murchou, as feições afundando enquanto a essência era sugada. A coisa inalou profundamente, absorvendo a névoa. Seus olhos brilharam com um vermelho ainda mais intenso, faiscando como brasas. Mais um, murmurou com a voz de Mark. Mas agora havia algo mais ali. Algo antigo e faminto. Sempre haverá outro. Ela se levantou, os ossos estalando enquanto voltava para o carro. Ao passar pelo retrovisor, o reflexo piscou, e Mark viu a si mesmo, por um breve segundo. Ele estava lá, preso atrás daqueles olhos vermelhos. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, as mãos pressionadas contra o vidro, tentando escapar. Mas o vazio o puxou para baixo, apagando sua forma como uma sombra devorada pela luz. O carro acelerou, deixando o cadáver para trás, abandonado na estrada deserta. Os olhos mortos ainda estavam abertos, fixos na vastidão do deserto, congelados em terror eterno. A coisa que dirigia o corpo de Mark sorriu, o sangue secando em seu rosto como uma máscara grotesca. "Vamos para casa", murmurou para ninguém. "Ou para onde você quiser, Mark." A estrada continuava à frente, um caminho infinito pelo deserto sombrio. O horizonte nunca se aproximava, sempre se afastando, sempre fora de alcance. E lá, nas sombras, olhos vermelhos observavam, incontáveis, famintos, esperando pacientemente por sua vez de entrar. O deserto ficou em silêncio, mas o jogo nunca terminava. O homem ao lado da estrada olhou para o carro que parou à sua frente. Seus olhos estavam arregalados, o rosto marcado pelo alívio desesperado de alguém que achou que passaria a noite inteira perdido no deserto. Ele se aproximou da janela do motorista, batendo de leve no vidro. "Ei, cara, obrigado por parar. Meu carro morreu e não tem sinal de celular. Você pode me dar uma carona até a cidade mais próxima?" O sorriso de Mark era gentil, humano. Seus olhos eram calmos, acolhedores, mas não piscaram. Não uma vez sequer. "Claro, entra aí. Deve estar frio lá fora." O estranho sorriu, aliviado. Ele entrou no carro, batendo a porta com força. O motor ronronou suavemente, como se estivesse satisfeito. "Cara, você não faz ideia de como estou grato. Achei que ia congelar aqui fora." Mark sorriu ainda mais, um sorriso largo demais, dentes brancos demais. "Não se preocupe." Sua voz era suave, hipnotizante. "Aqui dentro é bem mais quente." O estranho não viu o sorriso se alargar ainda mais, os dentes afiando-se enquanto as sombras dentro do carro se esticavam, enrolando-se ao redor de suas pernas como serpentes famintas. Ele não viu os olhos de Mark mudarem, o brilho vermelho surgindo como brasas acesas na escuridão, mas ele sentiu o frio, um frio que vinha de dentro, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ele tentou gritar, mas não havia som. No deserto ninguém ouve. O carro voltou para a estrada, os faróis cortando a escuridão opressiva. Mark dirigia calmamente, o sorriso satisfeito ainda presente em seus lábios. Ao seu lado, o corpo do estranho estava imóvel, os olhos arregalados e vazios, mas por dentro, ele gritava. Mark podia ouvi-lo, assim como ouviu o grito de todos os outros antes dele. A coisa que dirigia sorriu, satisfeita. Outro havia deixado a porta aberta. E o ciclo continuava. Às vezes a porta não é física, às vezes é só um instante de fraqueza, um momento de desespero, e é tudo o que ele precisa para entrar. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho? Olhou de verdade, dentro dos seus próprios olhos? Tem certeza de que é você que ainda está aí dentro? Se gostou desse relato, inscreva-se, porque histórias como essa sempre encontram um jeito de voltar. E você não vai querer perder o próximo sussurro na escuridão. E da próxima vez que pegar a estrada, tenha certeza de que é você mesmo ao volante.